Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar dos jogos de volta dos brasileiros nas competições da Conmebol. Torcedor! Ontem tivemos 3 brasileiros em campo pelos jogos de volta das oitavas de finais de Sul-Americana e Libertadores. Tivemos Fluminense se classificando, vencendo o América de Cali por 2-0 e colocando um agregado de 4-1 sobre a equipe colombiana. O jogo ontem foi mais do mesmo que a gente já tinha visto na ida. O América de Cali que teve mais a posse, mas tecnicamente muito fraco, com muitos problemas, um time assim horroroso, e o Fluminense que vai pro ataque, cria mais chances e poderia ter ganho até de mais gols. A realidade é que poderia não ter sido 2, poderia ter sido 4. A realidade é que o agregado poderia ter sido 8-1 para o Fluminense. Eu tinha dito, já no outro vídeo, já tinha adiantado, que o gol que o América de Cali fez lá foi por desatenção do Fluminense, e por isso eles estavam vivos, mas que seria tranquilo para o Fluminense classificar. E foi o que aconteceu. O Fluminense fez um jogo muito tranquilo ontem, soube desacelerar, soube impor seu ritmo quando precisou e venceu o jogo sem dificuldade nenhuma. Antes mesmo de abrir o placar, com o gol do Serna, já tinha empacado 1000 chances. O Martinelli já tinha perdido o gol, o próprio Serna já tinha dado um cabeceio, no próprio lance que o Martinelli perde o gol na sequência, onde o goleiro fez uma defesa com o pé no cabeceio dele. O Samuel Xavier perdeu um gol com uma baita assistência de pivô do Everaldo. Ou seja, já estava empilhando chance antes mesmo de estar vencendo o jogo. Então foi assim uma eliminatória muito, muito tranquila para a equipe do Fluminense, que soube jogar. O Renato está poupando seus jogadores e está avançando na Sul-Americana. E essa é a Sul-Americana. A Sul-Americana tem um nível muito abaixo do time que o Fluminense tem hoje. Para mim, o Fluminense será o bicho-papão da competição. É claro, nas quartas de final vem um confronto mais difícil. Já são qualquer um dos que passarem é um clube argentino. E a gente sabe, jogar contra o argentino é sempre muito chato. É sempre um time que vai fazer muita cera, principalmente se estiver ganhando o jogo. É o time que vai bater pra caramba. Então o Fluminense vai ter que ter essa expertise, vai ter que ter a cabeça no lugar para conseguir classificar. Não que seja bicho-papão. Lanús e Central Córdoba, que são os possíveis adversários, são times ruins. Não são times bons. Não são times, nossa, que medo desses dois times. Não. O Fluminense é favorito contra qualquer um dos dois que passar. Principalmente se resolver o seu jogo em casa. Pelo que eu me lembre, o Fluminense foi uma das melhores campanhas, então provavelmente o Fluminense decide em casa esse confronto. Então é muito tranquilo, eu acredito que o Fluminense deve ir muito longe nessa Sul e para mim é o principal candidato ao título, ainda mais pensando que os clubes brasileiros que seriam os que iriam brigar pelo título junto com o Fluminense já caíram, só tem o Galo vivo, e precisa ainda sobreviver ao jogo lá da Argentina contra o Godoy Cruz durante esse meio de semana. Então, sim, o Fluminense tem um caminho muito aberto para conquistar esse título dessa Sul-Americana, principalmente se continuar jogando bem como vem jogando as Copas desde o começo, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil. O Fluminense vem avançando sem fazer tanto esforço, poupando várias vezes o time titular, poupando o Thiago Silva, poupando o Cano, colocando alguns reservas para jogar, potencializando inclusive esse elenco reserva. O Everaldo tem ganho moral com a torcida, o Canóbio tem ganho moral com a torcida. Então, devagar, o Renato vai mostrando as suas asinhas como treinador do Fluminense, e o Fluminense está nas quartas de finais da Conmebol Sul-Americana. Vamos passar de forma protocolar pelas estatísticas do jogo, pegar aqui no meu querido celularzinho, as estatísticas desta partida. Tivemos então 39% de posse de bola para o Fluminense contra 61% do América de Cali, 7 finalizações dos colombianos, 21 finalizações do Fluminense, 5 do Flusão no alvo, 2 do América de Cali no alvo, 4 chances claras do Fluminense e nenhuma dos colombianos. Defesas dos goleiros, 2 do Fábio, 3 do goleiro do América de Cali. Fábio ontem, que na partida que o tornou o jogador com mais jogos disputados na história do futebol, não é do futebol brasileiro, na história do futebol, esse baita goleiro, esse goleiro que muitas vezes foi injustiçado de não ter espaço na seleção, o cara que aos 44 anos ainda é um dos melhores goleiros do país,
É absurda a história do Fábio. Teve um jogo tranquilo ontem, né? Essas duas defesas do Fábio aqui não foi nenhuma defesa difícil, foram defesas tranquilas, ainda mais para um goleiro de alto nível como ele é. Parabéns para o Fábio por essa carreira excepcional, que ele continue sendo esse baita goleiro que ele foi no Cruzeiro e que ele ainda é, né, estando no Fluminense. Vamos então agora para a Libertadores, passando para os 2 jogos dos brasileiros na Libertadores, começando pelo único eliminado da noite. Fortaleza perdeu de 2-0 para o Vélez lá na Argentina e está fora da Conmebol Libertadores. A realidade é que o 2025 do Fortaleza é horroroso, é péssimo, todo o planejamento que o Fortaleza fez deu tudo errado, isso é claro e evidente quando a gente vê o maior técnico da história do clube, que sempre foi mantido, sempre foi bancado, mesmo nos tempos ruins, nos momentos ruins do time, ter sido mandado embora. O trabalho novo não consegue se desenvolver. Renato Paiva não trouxe nada de diferente para esse time. Ainda é um time com um marasmo para atacar, um time com uma dificuldade danada. A defesa ainda continua sendo muito frágil. Ontem, com 6 minutos, estava 1-0 para o Vélez. Com erros defensivos do Fortaleza. O Gustavo Mancha falha no gol. O Bruno Pacheco, que está voltando de lesão, não foi bem no lance. Daí a hora que o Fortaleza está querendo mostrar suas asinhas, o Vélez vai lá e pá, tesoura a asinha, faz o segundo gol num contra-ataque que o Fortaleza está completamente desarrumado, né, que o Daverson perde a bola, e 2-0. E aí, meu amigo, temporada de 2025 não motiva os torcedores do Fortaleza, nem os jogadores, para eles acreditarem que eles iriam virar esse jogo fora de casa, na casa dos caras. Já não tinham jogado melhor que os caras aqui. Lá, então, seria praticamente impossível. Eu já havia dito isso no vídeo da semana passada. O Fortaleza teria muitas dificuldades. Já teve aqui. Lá seria ainda mais difícil. E olha que esse time do Vélez não é nada demais. Se fosse o Fortaleza da temporada passada, onde o Vojvoda tinha o time na mão, onde o Fortaleza jogava futebol e era muito difícil de ser batido, provavelmente o Fortaleza passaria com o pé nas costas desse Vélez. Porque não é nada demais. O principal destaque do time nem no time está mais, que era o Montoro, que hoje atua pelo Botafogo. O Vélez hoje tem uma base muito jovem, tem se fortalecido por conta dessa categoria de base, né? Já fez grandes vendas aí, o Montoro é uma delas, o Almada é da base do Vélez, tem o zagueiro também, que está indo para o futebol europeu agora, que foi procurado pelo Cruzeiro no início do ano, que também é muito promissor, o cara que fez o primeiro gol ontem, o Carizzo, também é muito promissor. Então o Vélez tem, né, nessa garotada, tentado se criar. E o ano passado foi campeão do Campeonato Argentino com o Quinteiros, né, que já não é mais técnico do time, nem do Grêmio ele é mais técnico, inclusive, há bom tempo. Eu não sei nem se o Quinteiros está trabalhando nesse atual momento, não tenho essa informação. Mas a realidade é que o Fortaleza é muito, muito abaixo. Né? Tudo que o Fortaleza fez deu errado em 2025. O Fortaleza ainda não venceu fora de casa. A única vitória do Fortaleza fora de casa é um WO, porque a torcida do Colo-Colo invadiu o campo lá no Chile. Porque eu nem sei se o Fortaleza venceria aquele jogo no campo e bola. Então, assim, é terrível o ano de 2025 para o Fortaleza, que agora tem só o Campeonato Brasileiro para tentar sair da zona de rebaixamento, mas claramente vai brigar até o fim contra esse rebaixamento. Não sei quanto tempo vai durar o trabalho do Renato Paiva, que, para ser bem sincero, não mudou nada. Pelo menos na minha visão, não conseguiu agregar em nada no time do Fortaleza. O time do Fortaleza continua sendo muito fraco, continua tendo uma pobreza de ideias. Tecnicamente, ele não conseguiu recuperar nenhum jogador. Tem jogador do Fortaleza que não consegue dominar uma bola. Então é bizarro. Tudo dando errado. Principais jogadores do time lesionando. O cara que chegou no meio de temporada, que entrou legal no time, já se machucou, que foi o Matheus Pereira, volante que o Fortaleza contratou. O Pochettino, que é o cérebro desse time, está lesionado há não sei quanto tempo. O Lucero vive um ano tenebroso. Tem então que é reserva hoje do Daverson, que também é um jogador que oscila demais. Então tudo encaminha o Fortaleza para uma temporada desastrosa. Completamente desastrosa, e que eu nunca imaginarei que veria o Fortaleza errar tanto como errou em 2025. Tudo que o Fortaleza fez
deu errado. Um erro de percurso gigantesco e que só o próprio Fortaleza pode corrigir. Passando pelas estatísticas do jogo, 54% de posse de bola para o Vélez, 46% do Fortaleza. Se vocês estiverem escutando algum barulho, a minha cachorra está deitada aqui atrás, ela deve ter comido alguma coisa, ela estava engasgada, mas acontece. 15 finalizações do Vélez, 8 do Fortaleza, 3 finalizações do Fortaleza no alvo, 3 finalizações do Vélez no alvo. Uma chance clara da equipe argentina, nenhuma da equipe brasileira. Bolas na trave, uma para cada lado. Defesas dos goleiros, 3 do goleiro do Vélez, uma do goleiro do Fortaleza. O Vélez deu 3 chutes no gol ontem. Uma defesa do goleiro do Fortaleza e outras 2 bolas entraram. É duro. É duro. O ano do Fortaleza é terrível. E esse Vélez não vai longe na competição. É fraco esse Vélez, tá? Como eu já disse, o Fortaleza, na época boa, passaria desse Vélez com o pé nas costas. Mas não é isso. 2025 não mostra isso para o Fortaleza. Agora, para o São Paulo, que é o brasileiro classificado dessa terça-feira de Libertadores. Mas assim, né? Classificado no suor. Classificado na guerra, na luta, no peso de sua camisa. Porque, assim, os minutos iniciais do jogo, né, que terminou 1-1 no tempo normal, e foi para as penalidades onde o São Paulo se classificou, assim, o primeiro tempo do São Paulo, principalmente no início, foi avassalador. São Paulo amassou o Atlético Nacional. Nos primeiros 5 minutos, que foi onde conquistou seu gol, os caras tiraram 2 bolas em cima da linha, mas depois, São Paulo muito ansioso, errando muito passe, deixando a equipe colombiana viva no jogo. Meu amigo, você vai deixando os caras vivos no jogo, com um golzinho de vantagem, os caras vão começando a gostar, vão começando a chegar, vão começando a querer abrir as asinhas. E diferente do que o Vélez fez com o Fortaleza, de cortar essas asinhas e matar o jogo, o São Paulo fez. O Atlético Nacional começou a vir, começou a passar do meio de campo, começou a chegar, começou a fazer o Rafael trabalhar, e o São Paulo errando muito passe, o São Paulo na clareza de ideias, indo mal, chegava e não conseguia finalizar, causar tanto problema para o Ospina, tudo mais. E aí, no lance do segundo tempo, o Enzo Dias, não sei o que passou na cabeça dele, atropelou o Morelos dentro da área. E aí, o São Paulo fez o seu terceiro pênalti no confronto. O Morelos vai cobrar, bate o pênalti, 1-1. Nesse interim, vem a mudança do Crespo de colocar o Ferreirinha. Eu não teria tirado o André Silva, teria tirado o Luciano, que estava bem pior que o André Silva no jogo, mas ele preferiu tirar o André Silva. O Ferreirinha entrou muito bem. As 2 principais chances nesse final de jogo do São Paulo vieram pelos pés do Ferreirinha. Uma jogada que ele sai no meio de 3 e chuta cruzada, a bola passa. Uma outra que ele chapa de pé direito, cortando para dentro e passa muito perto também do gol do Ospina. Teve uma outra defesa do Ospina lá, numa loucura dentro da área, que o jogador do Atlético Nacional chuta a bola no Luciano deitado e o Luciano quase faz o gol ainda. O Ospina tem que fazer uma boa defesa. Então, foi isso, né? Também, a gente precisa dizer, né? O Cardona, só faltava ele vestir a camisa do São Paulo, né? Ele ajudou demais o São Paulo. Além de perder 2 pênaltis lá, né? Ainda foi expulso logo depois do gol de empate do Atlético Nacional aqui no Brasil. Então, assim, loucura que o Cardona fez, né? O torcedor do Atlético Nacional com certeza está revoltado com o Cardona essas horas. Mas a realidade, meu amigo, é que o São Paulo fez uma oitavas de final muito abaixo da expectativa. Esse time do Atlético Nacional é muito fraco. Tecnicamente é horrível. É muito fraco. Assim, é absurdo. Esse Morelos é horroroso. A gente sabe bem, ele jogou aqui no Santos há pouco tempo. É horrível esse Morelos. Péssimo. O time do Atlético Nacional, em vários momentos, não consegue tocar a bola de lado. É um time horrível. E o São Paulo tropeçou na própria perna. O São Paulo ontem poderia ter sido eliminado dentro do Morumbi por um time horroroso, porque simplesmente não conseguiu ter a cabeça no lugar. Não conseguiu falar, pô, nós somos muito melhor que esses caras, botar a bola no chão, meu amigo, fazer 2, 3, 4 gols nos caras. Os caras, o time dos caras é muito ruim. São Paulo, que fez uma fase de grupos tão tranquila, num trabalho bem pior do Zubeldia,
bem pior. São Paulo do Subúrbio horroroso. E passou da fase de grupos. Tranquilidade tremenda. Facilidade. Daí com o Crespo, um trabalho que está sendo desenvolvido melhor, um time que vem desempenhando melhor, fez uma oitava de Libertadores muito pobre, muito cru. São Paulo teve mais sorte do que juízo. Porque se os caras fazem o resultado no jogo da ida, no jogo onde o São Paulo poderia ter perdido de 3-4, os caras perdem 2 pênaltis, dão 2 bolas na trave, tem mais posse de bola, chegam firme nas divididas e o São Paulo dormindo. A realidade é que o São Paulo voltou vivo de lá, meu amigo. E ontem, em vez de repetir o que os caras fizeram lá na Colômbia, de pressionar, de amassar o time colombiano, porque se amassasse, goleava os caras, porque é muito ruim o time dos caras. Não. O São Paulo foi deixando os caras vivos, tropeçando na própria perna, erro de passe atrás de erro de passe. E os caras levaram o jogo pro pênalti ainda, meu amigo. E aí o pênalti é 50-50. Por sorte, o São Paulo foi mais competente. O Ospina não defendeu nenhum pênalti. Mas e se acontece o que aconteceu contra o Atlético Paranaense? O São Paulo tem que abrir o olho. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil muito por conta da cabeça, do psicológico. Por não ter matado o jogo no Morumbi, no jogo de ida. E quase, por muito pouco, não faz o mesmo na Libertadores. Por muito pouco. Então, o São Paulo tem que abrir o olho, principalmente se for enfrentar o Botafogo na próxima fase. Principalmente. O Botafogo vai ter um jogo muito chato de se jogar lá contra a LDU na altitude. Poderia ter feito mais gols aqui, não fez um jogo bom contra a LDU aqui no Brasil. Vai ter dificuldades lá com certeza, mas a tendência é que se classifique. E aí, meu amigo, o São Paulo vai ter que jogar muito mais bola do que jogou contra o Atlético Nacional, contra o Botafogo. Porque dificilmente, caso aconteça o que aconteceu nessas oitavas, o Botafogo fazer e criar o que o Atlético Nacional criou dentro de casa, o Botafogo não vai sair com 0-0. São Paulo não vai ficar vivo contra o Botafogo. São Paulo decide em casa, né? É sempre bom dizer isso, São Paulo decide em casa, porque teve uma campanha superior à campanha do Botafogo. Ou seja, se o São Paulo faz e vai com essa ideia de se manter vivo, de voltar com um empate, de não tomar muito gol lá, se dar todo o espaço que deu, igual deu para o Atlético Nacional, meu amigo, Botafogo pode se classificar no jogo de ida. Então o São Paulo tem que abrir o olho. O São Paulo tem evoluído na mão do Crespo, mas nos 2 mata-matas que jogou com o Crespo, fez 2 confrontos muito abaixo da expectativa e que tropeçou nas próprias pernas. Na Copa do Brasil, deu zebra. Na Libertadores, não deu zebra por isso aqui. Vamos então para as estatísticas dessa partida de forma protocolar, né? O São Paulo teve 54% de posse de bola, 46% para o Atlético Nacional. 19 finalizações do São Paulo contra 10 do Atlético Nacional, 7 do São Paulo no alvo, 4 do Atlético Nacional no alvo. 5 chances claras do São Paulo, 2 da equipe colombiana. Tivemos então defesas dos goleiros, 6 defesas do goleiro Ospina e 3 do goleiro Rafael. Realidade é que o São Paulo, o importante era classificar e conseguiu essa classificação. E aí, torcedor, concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. E é claro, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você sempre recebê-las quando sair os vídeos novos. Sobre as lives, elas mudaram lá por TikTok, tá bom? Eu não estou fazendo mais live aqui no YouTube, está tudo saindo lá no TikTok. Então as lives que eram de segunda e sexta aqui passaram para o TikTok, tá certo? Se você não segue tanto no Instagram quanto no TikTok, vai estar aparecendo aqui embaixo, me segue lá para continuar acompanhando minhas lives e também conteúdo diário que eu posto nessas redes sociais. Até a próxima, valeu, fui e tchau!